Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-lo para assistir a nossa aula de número 5, a partir da página 26 do seu livro didático, intitulado O Império do Mali. Gostaria de dizer, pessoal, que o Império do Mali foi um dos principais impérios do continente africano em todos os tempos, que no seu auge, ocupando a região da África centro-ocidental, chegou a reunir 45 milhões de pessoas, entre o próprio Reino do Mali e todas as possessões, todos os seus domínios. Era um império tão grandioso que ele durou 230 anos. E sua população de 45 milhões de habitantes, na época, era maior do que muitos países da atualidade. O Império Mali existiu desde o fim da Idade Média até o século XV. Uma duração de pouco mais de 2 séculos, quando começou a entrar em crise. Era um império tão vasto no continente africano que atingia uma área que atualmente corresponde a vários países africanos, dentre os quais o Senegal, Nigéria, Níger, Mauritânia, o próprio Mali. Existe um país africano chamado Mali, em homenagem ao Império Mali antigo, e a Costa do Marfim, por exemplo. Então, todos esses países ocupam áreas hoje que eram anteriormente o Império Mali. Então, uma área vasta, um pouco abaixo do deserto do Saara, na África centro-ocidental, mais para o oeste africano. Bom lembrar que foi importantíssimo para a existência do Império Mali a existência de 2 grandes rios na região. O rio Senegal, que inclusive batiza o país, Senegal atualmente, e o rio Níger, que batiza também um país na atualidade, o Níger. Esses 2 rios foram importantíssimos para que o Império Mali se desenvolvesse, principalmente pela prática da agricultura. Tudo bem? Vamos continuar. Professor Rubens, o que fez com que o Império Mali fosse tão grandioso? Reunir-se entre seus habitantes e povos dominados cerca de 45 milhões e existisse por mais de 200 anos. Na verdade, foi uma conjugação de fatores. O primeiro desses fatores é que o Império Mali tinha um poderoso exército, que o diferenciava de todos os exércitos da época. Por exemplo, o exército Mali, ele reunia, primeiro, lanceiros, que era uma novidade na época, homens que faziam treinamentos com lanças e que tinham um poder mortal em suas mãos, que atingiam suas lanças distâncias muito extremas e atingiam o alvo e matavam pessoas às vezes, dezenas ou centenas de metros de distância. E tinham também uma novidade na época, os cavaleiros. Pessoas que se deslocavam nas tropas montados em cavalos, davam um deslocamento mais rápido, mais preciso, e isso terminava dando uma vantagem ao exército de Mali na conquista e no domínio de outros povos. Outro fator fundamental para a grandeza do Império Mali é que dessas áreas que o Império Mali conquistou, muito ouro existia. E esse ouro ajudou bastante na economia do Império Mali. Cada região conquistada, eles exploravam essas minas de ouro e usavam o ouro nas transações comerciais com outros países para garantir sua sobrevivência. Outro aspecto importante era a estrutura administrativa eficiente que o Império Mali tinha, principalmente na vigilância dos povos dominados e na cobrança de impostos sobre os mesmos. Em cada região de domínio do Império Mali, haviam administradores a mando do imperador para vigiar as regiões, cobrar os impostos e administrá-las. Então havia uma espécie de fragmentação do Império Mali, de modo que cada área tinha um administrador representando o imperador. Isso tornava mais fácil, mais efetivo o processo de exploração dos povos dominados. Outra característica que tornou o povo Mali um império grandioso foi o fato deles respeitarem muito os povos conquistados. Não havia aquela política de imposição da cultura Mali, da religião Mali, muito pelo contrário. Os Malis, eles exploravam as reservas de ouro, eles cobravam os impostos dos povos dominados, mas eles tinham uma política de tolerância. Eles respeitavam a cultura dos povos dominados, a religião dos povos dominados. Não havia uma imposição da cultura Mali ou da religião Mali. Os povos conquistados poderiam seguir normalmente suas ideologias, sua religião, sua cultura. O Império Mali, na verdade, queria as riquezas minerais e a cobrança de impostos, e nada mais. Não havia aquela política de imposição. E isso fazia com que esses povos não se rebelassem contra o Império Mali, porque eles tinham uma certa liberdade para professar seus credos, para praticar sua cultura, e isso o Império Mali não estabelecia como uma imposição. Tudo bem? Continuando, pessoal, lembrando que o Império Mali, o maior império africano, ele adotou a religião islâmica.
o islamismo, a crença no Deus Alá, uma religião monoteísta, a partir do seu profeta Maomé. E isso aconteceu com Sundiata Keita, um dos primeiros imperadores malis. Foi ele que se converteu ao islamismo e posteriormente converteu toda a população de Mali ao islamismo. E se você perceber, toda essa área que eu citei para vocês, da atual região que compreendia o Império Mali, predominam religiões islâmicas. São países que predominam o islamismo, que já é herança do Império Mali de 500, 600 anos atrás. Por falar nisso, sobre a herança da cultura Mali, nós gostaríamos de tratar, de finalizar a aula com a economia Mali. Professor, quais eram as bases econômicas desse império grandioso, centenário, com milhões de pessoas? Primeira base econômica, obviamente, era a exploração de ouro. O ouro era muito utilizado nas transações comerciais por toda a região ali da África. E os malis, cada região dominada, eles exploravam as reservas de ouro dessas regiões. Outra base da economia mali era a agropecuária. As margens do rio Senegal e do rio Níger, onde eles plantavam principalmente arroz, que era uma base da alimentação deles. Além de domesticar animais, de criar animais para o abate. Outra característica econômica era o artesanato. O povo mali era muito empreendedor, desde peças artísticas, como vestimentas, como artefatos de uso em casa. Em tudo isso eles praticavam adornos de metal, enfeites, eles praticavam um artesanato muito variado. Outra característica da economia mali era o comércio intenso que eles realizavam com regiões próximas, principalmente pelas bacias do rio Senegal e do rio Níger. Eles desciam o rio abaixo, oferecendo seus produtos, trocando, comprando, vendendo, praticando um comércio intenso. E por fim, obviamente, eles tinham uma grande exploração de sal, e o sal era uma moeda de troca muito importante na região da época. Ao ponto, pessoal, de em algumas regiões o sal ser equiparado financeiramente e economicamente com o ouro. Havia locais que o Império Mali levava sal, que ele chegava a trocar 1 quilo de sal por 1 quilo de ouro. Isso garantia uma riqueza muito grande ao Império Mali, porque eles conseguiam explorar o sal e trocavam com povos que tinham carência desse produto por ouro. E isso consolidava ainda mais a economia do Império Mali. Então, o Império Mali foi um dos maiores impérios e começou a sucumbir, infelizmente, a partir do século XV, com a chegada dos europeus, que foram conquistados, Os europeus foram conquistando todas as áreas africanas e o Império Mali entrou em franco processo de decadência. Mas foi na África o maior império de toda a existência do continente africano. 45 milhões de pessoas, 230 anos de existência, uma economia e um exército consolidados. Até a próxima aula e um forte abraço.